Tá bem, vamos lá. Depois de gravar a leitura do Calunga, Povo da Terra, da antropóloga Mary de Nazaré Baiocchi, eu queria gravar esse último vídeo de encerramento, né, fazendo um resumão, uma recapitulação geral do porquê que eu disponibilizei esse livro em audiolivro, né, em áudio. Gravei a leitura dele e do livro em si, né. A ideia é realmente fazer um resumão. Então, primeiro, o motivo para eu estar disponibilizando isso em áudio. Isso faz parte de um projeto pessoal meu de disponibilizar é, parte do conteúdo da minha monografia e outros textos importantes para que a monografia seja compreendida em sua completude no formato de áudio. Por quê? Muitos dos meus interlocutores de campo, eles não dominam a habilidade da leitura. Então, me parece importante disponibilizar, né? Isso foi minha produção, que eu me ocupei nos últimos 2 anos, e o essencial para a compreensão disso, né, que são esses textos sobre a comunidade Calunga, principalmente esses textos fundamentais, basilares, né, os primeiros pesquisadores, em formato de áudio, para alcançar o maior número de pessoas possível. Tá? E então esse foi o primeiro. Eu sei que a qualidade não ficou tão boa, mas me esforcei bastante. Espero que seja proveitoso, né? Então, sobre Calunga, Povo da Terra, o livro é o primeiro estudo, né, antropológico propriamente dito sobre a comunidade Calunga. Ele foi escrito pela Mary de Nazaré Baiocchi a partir dos levantamentos que ela fez na década de 80 e de 90. Ele é um livro de 99, né, já no final do século XX, financiado pelo Ministério da Justiça, nesse esforço que marcou a virada do século de expor, né, muitos dos riscos ao qual as populações do campo estiveram expostas ao longo da ditadura militar e desse período negro, né, desse período não negro, desse período violento no campo. Então, a Mary ela vai fazer essa pesquisa e o resultado é basicamente esse livro, que é um livro bastante introdutório. Ele não se aprofunda muito em nenhum nicho da antropologia em si. Ele vai apresentar esse povo Calunga de uma maneira bastante homogênea, e aí a gente pode fazer algumas críticas a Mary, né? Naquele momento, né, ali de virada do século, e ele está dividido em basicamente 10 partes, né? Apresentação, introdução, descoberta, habitat, história, quilombo, espaço sagrado, rituais, espaço e os anexos. Espaço do homem e os anexos. A apresentação, então, a Mary vai contar um pouco de como é que foi essa trajetória de pesquisa dela, como é que ela chegou a campo, como é que foi o roteiro, né, o caminho propriamente dito, o caminho físico para a chegada no território do Quilombo. Na introdução, ela dedica um pouco de palavras a descrever os objetivos dela com esse livro, que é essa introdução, esse primeiro comentário, essa primeira delimitação de um estudo da comunidade Calunga. Em descoberta, então, ela vai fazer alguns comentários sobre como é que foi essa primeira recepção dela e do grupo dela quando chegaram ao território, né? E aí tem uma passagem que eu acho muito simbólica dessa parte de descoberta, em que ela diz que a comunidade ainda tinha medo da escravidão. Isso na década de 80, né? Então, de certa forma, ela dá a dimensão com esse comentário de que a comunidade teria ficado de alguma forma parada no tempo, né? Mas isso se explica pela construção de memória própria de um quilombo, que é essa ideia de resistência, de luta contra esse regime escravocrata que marcou o século XIX, principalmente, né? De fuga, esse momento de fuga dos escravizados para o campo e a própria resistência deles ao longo do século XIX. Então, dito isso, feito essa primeira delimitação da chegada, né, ao território Calunga, a Mary passa para descrever um pouco mais desse território. Então, ela vai dizer a qual bacia hidrográfica o território está ligado, bacia Tocantins-Araguaia, vai falar um pouco da fauna e da flora do território, vai falar da composição do solo, da riqueza mineral que é própria da comunidade Calunga, né? E aqui ela já não tinha esse conhecimento, mas com o passar dos anos e mais estudos,
A gente vai descobrir que tem várias espécies endógenas ali no território, tem espécies ameaçadas de extinção lá, a gente descobre também a riqueza hidrológica do território, com mais de 800 nascentes. Enfim, essa é uma descrição inicial, né, que ela faz a partir desse primeiro levantamento. Depois ela passa para a história, em que ela vai buscar alguns elementos nos arquivos e na história oral da comunidade para tentar delimitar há quanto tempo, né, há quantos séculos os Calungas já estavam ocupando aquela área. E ela chega a um resultado aproximado de 300 anos, né, com o fim do período aurífero em Goiás e a fuga desses negros escravizados para as regiões de selva, para as regiões mais montanhosas, mais acidentadas, né, e que dificilmente seriam acessadas pelos colonizadores, né? Então é um momento de fuga e aí eu acho interessante que ela delimita a construção, a escolha desse lugar do território justamente por esse aspecto da dificuldade, né? E aí ela passa para a questão do quilombo em si, da constituição do quilombo como esse movimento de resistência, buscando um pouco na história as principais justificativas para que os quilombolas se formassem como tal. E aí eu acho que tem uma passagem muito interessante aqui, principalmente nesse capítulo sobre o quilombo, que é um pouco da ideia do esquecimento, né? Que eu, quando estive em campo, pude verificar. Eu entrevistando alguns locais e aí eles falavam, né? Que eles não, que a memória deles não era tão longa, mas que isso de certa forma era proposital, porque memórias ruins deveriam ser apagadas, né? Então, isso é uma instrumentalização muito interessante dessa história de resistência da comunidade. O apagamento como também uma forma de resistência, sabe? E de certa forma não é um apagamento total. Até porque quando a Mary chega lá, ela narra esse medo que eles tinham do retorno da escravidão. Isso durou mais de um século, né? Isso foi passando de geração a geração por mais de um século. Então, isso é a narrativa geral da parte quilombo, do espaço sagrado, que eu acho que é a maior parte do livro, né? Eu acho, não, tenho certeza, é a maior parte do livro, talvez esteja aí o foco principal de atenção da antropóloga, né? Ela vai descrever muito dos festejos locais, o período em que eles acontecem, a vinculação desse calendário de festas com o calendário de plantio, com o calendário de produção das comunidades, né? E é uma parte bem longa, assim, que realmente oferece algumas perguntas introdutórias para vários outros estudos possíveis. Então, ela vai falar, por exemplo, de como a cheia dos rios está relacionada aos períodos de festa, como as festas estão relacionadas ao plantio, e como essas festas estão vinculadas também a uma manutenção da memória, né? Então, ela vai buscar, por exemplo, as festas calungas, uma reprodução, de certa forma, do coroamento dos reis do Congo, por exemplo. Ela vai ver isso como uma memória, né, uma memória afetiva, praticamente, dos bons tempos, dos tempos áureos dessa comunidade de negros escravizados. Então, isso é a tônica geral do livro, assim, ela dedica realmente muito espaço a isso sobre o espaço sagrado, os cultos, né, e os rituais da comunidade. E aí, já caminhando para o final, ela dedica especial atenção à questão das roças, né, muito associadas aos rituais, que ela vai chamar de espaço do homem, que é a forma com que os calungas ocupam e produzem para si, para a subsistência, né, e para a subsistência dos seus parentes, no território, e de como a forma com que eles ocupam o território é diferente da forma com que nós ocidentais entendemos ocupação e aproveitamento do solo, né? Então ela vai trazer as ideias de mobilidade, a construção familiar, a forma de pertencer, de posse da terra, que não é uma posse da pessoa em si, é uma posse da linhagem. Os verdadeiros donos são os fundadores do quilombo, os primeiros a ocuparem. Todos os descendentes, eles não são proprietários em si da terra. Eles possuem aquilo por direito. E aí vem uma questão que eu acho que talvez seja central para começar a compreender a comunidade calunga, que é justamente essa forma de ocupar completamente diferente da ocidental.
Então tem uma ideia de liberdade muito particular, associada justamente com a possibilidade de mobilidade dentro de todo esse território, e por isso a necessidade de ser um território tão extenso, né? 237 mil hectares, aqui segundo dados do livro da Mary Baiocchi. Então o livro é basicamente isso, assim, é uma introdução, tem pontos que são problemáticos no livro. Primeiro que ela define a comunidade de uma forma muito homogênea. É claro que é uma comunidade muito grande, que aumentou bastante com o tempo, e essas diferenças, essas fugas de um padrão, elas acabam sendo percebidas, né, com o avanço dos estudos sobre aquela comunidade. Então, assim, o que eu apontaria como principal problema desse livro é justamente essa homogeneidade, que é uma marca da antropologia desse período aqui também, e essa, de certa forma, ignorância, né, às ideias alternativas e contraditórias que existem no núcleo da sociedade calunga. E aí eu recomendaria o trabalho da Versilene Dias, a dissertação de mestrado dela, que já recupera muito dessa pesquisa da Mary Baiocchi pelo prisma do direito, mas é uma linguagem muito simples, muito direta e muito fácil de se compreender. E ela vai buscar justamente dar voz a essas visões alternativas e, de certa forma, contraditórias que existem no núcleo da sociedade calunga. E eu acho que é isso.